Cidade de hoje já está no ar e vamos te contar a história do Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Em 1903, Barbacena, em Minas Gerais, ganhou o nome de Cidade dos Loucos graças à inauguração de 7 instituições psiquiátricas no município. Na época, era muito mais frio em Barbacena, um frio até mesmo incomum aqui no Brasil. Essa condição climática era vista como propícia para o tratamento de doenças mentais. Uma dessas iniciativas era o Hospital Colônia. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primeiramente atender pessoas com transtornos mentais, o local acabou se tornando um campo de extermínio para qualquer pessoa, não importando o que ela fizesse. Só para ter ideia do quão rigoroso era, quando os pacientes chegavam ao hospital, eles separavam os homens das mulheres e também separavam os pacientes por idade e características físicas. Isso porque o hospital fazia uma triagem de quem podia trabalhar e de quem não podia. Quem conseguia trabalhar já era remanejado para fazer algum serviço dentro do hospital, como faxina, pintura, capinação, estoque, dentre outras coisas. Tudo isso, é claro, clandestinamente. O Colônia não tratava apenas de pessoas da cidade. Muitas vinham de fora, desembarcando de trem. Em 1933, o escritor Guimarães Rosa, que trabalhou brevemente como médico no Colônia, chamou aquilo de trem de doido. 70% das pessoas levadas para lá não eram doentes mentais. A maioria das pessoas eram gays, alcoólatras, militantes, políticos, mães solteiras, mendigos, negros, pobres, índios, pessoas sem documentos e por aí vai. Mas aí fica a pergunta, então era só chegar com alguém lá e internar no hospício? Bem, a intenção dessas pessoas se justificavam pelo Decreto Presidencial 24.559 de 1934, baixado por Getúlio Vargas, no qual qualquer pessoa poderia solicitar a internação de alguém em um hospital psiquiátrico apenas com atestado médico. Seus documentos eram confiscados e os pacientes que não portavam suas identidades eram rebatizados pelos próprios funcionários. A partir dali eram entregues um uniforme azul. Esse uniforme era tão fraco que não era suficiente para proteger os pacientes do frio da cidade. Depois eles eram separados entre 2 grupos, os que podiam trabalhar e os que não tinham condições laborais. Bem semelhante à logística humana empregada nos campos de Auschwitz. Com o decreto presidencial aprovado, o número de pacientes aumentou consideravelmente. Em 1960, havia 5.000 pessoas vivendo onde só cabiam 200. E também já não haviam médicos suficientes no Colônia para tratar os pacientes. Então, como não tinham camas suficientes para todos os pacientes e para lidar com a superlotação, eles decidiram substituir as camas por capins. A proposta das camas de capim foi tão bem sucedida que foi recomendada pelo poder público em 1959 para outros hospitais do estado mineiro. Os internos também morriam literalmente de frio nas noites geladas do hospital, localizado na Serra da Mantiqueira. Muitas pessoas tinham suas roupas molhadas e colocadas no pátio para tentarem sobreviver. Os que ficavam no meio iam para as pontas para suportar o frio. Eles também dormiam amontoados e muitas vezes os que ficavam na parte de baixo não sobreviviam, já que ficavam sufocados. Em Barbacena acontecia a mesma coisa. Outro fato muito chocante que acontecia dentro do hospital era que as gestantes forçadas a terem filhos advindos de abusos adotaram uma medida tão marcante quanto desesperada para proteger seus bebês. Elas passaram a esfregar fezes em suas barrigas para tornarem-se repugnantes ao nascer. Ao menos 30 crianças foram sequestradas e adotadas por famílias de bem, casais ricos e brancos. Além de serem forçados a trabalhar manualmente, os internos ainda precisavam lidar com agressões físicas e psicológicas, terapia de choque e duchas escocesas, sem nenhuma razão aparente. Tal agressão era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda por falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Às vezes, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede elétrica do município.
Diante de tudo isso, você percebe que a mortalidade dentro do hospital era muito alta. Com um alto índice de mortalidade no Colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaços para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram uma maneira de amenizar a situação e também lucrar com isso. Então começaram a vender os corpos dos pacientes. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas do Colônia para seus laboratórios anatômicos. Mas quando a procura era baixa, os corpos eram dissolvidos em ácido. Cerca de 1.823 pessoas tiveram esse fim. Apenas em 1979, um ano após a revogação do AI-5, um decreto que inaugurou o período mais sombrio da ditadura militar, além de ter reforçado o autoritarismo do presidente, o então jornalista Irã Firmino, do estado de Minas, conseguiu entrar pela primeira vez no local, fazendo a reportagem que mais tarde lhe rendeu o Prêmio ESSO de jornalismo. Tal reportagem chamou a atenção de Franco Basaglia, psiquiatra italiano e teórico da reforma psiquiátrica. Franco veio ao Brasil em 1979 para uma série de palestras, sendo convidado pelo psiquiatra mineiro Antônio Soares Simone para visitar uma série de hospitais públicos, entre eles o Colônia. No final de sua visita, Basaglia convocou uma coletiva de imprensa e denunciou as condições desumanas do hospital, comparando-o com um campo nazista. O fechamento do Colônia aconteceu progressivamente durante a década de 80. Alguns pacientes que sobreviveram à barbárie receberam acompanhamento no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena ou em unidades do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, espalhadas pela região. Boa tarde, Erlan. Agora é com vocês aí no estúdio.